Como que vocês têm passado? Tudo em ordem? Eu espero que sim. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, através deste trabalho, para falar com vocês sobre o Evangelho do Cristo, nosso amigão. Antes, porém, vamos todos nós juntos pedir a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, que nos ajude a compreender a responsabilidade que nós temos em estarmos estudando as leis de Deus, as leis morais. Então, vamos assim invocar o espírito do nosso querido Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem, o apóstolo da paz, o amigo dos humildes e dos enfermos, para que ele movimente as suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos, sejam males espirituais, e que os santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramem as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem mais amigas, amigas da paz, amigas do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, o nosso amigão. E ainda pedindo a Deus que a nossa reunião de hoje seja proveitosa para todos, que possa reverberar em nós em sentimentos e atitudes renovadas em Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje ele foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 28, dos itens 2 e 3, e tem por título Análise do Pai Nosso. Também foi tirado de uma pesquisa que eu fiz do livro Fonte Viva, do capítulo 77 e 164. Começa assim: um bom pensamento vale mais do que muitas palavras nas quais o coração não esteja presente. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Dentro da nossa doutrina espírita, não há, nem houve, nenhuma fórmula absoluta de oração. O grande objetivo de toda oração é elevar a nossa alma ao Pai, a Deus. A diversidade das fórmulas não deve nunca estabelecer diferença entre aqueles que creem em Deus e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo. Por quê? Porque Deus, ele aceita todas as orações, desde que sejam feitas com sinceridade, de coração, não só com os lábios. Deus, ele não impõe e nem reprova nenhuma oração. Quem repete muito a verbalização para com Deus, prova que desconhece a sua grandeza. Sabe, São Paulo, lá no capítulo 27, no item 16, ele fala da condição essencial da oração, que segundo ele, deve ser inteligível, a fim de que possa falar do nosso espírito, sem misticismo de linguagem, e principalmente a qualidade da oração é ser clara, simples e concisa, sem frases inúteis, nem luxo de palavras difíceis. Caso não seja assim, irá tão somente fazer ruído por ser puramente maquinal, onde a alma daquela pessoa permanece indiferente. A oração do Pai Nosso, gente, é considerada um símbolo de todas as opções, aliás, todas as orações, porque é aquela que os Espíritos põem em primeiro lugar. Acho que porque talvez seja, porque venha do próprio Jesus, também porque ela supre todas as outras orações. É uma verdadeira obra-prima de sublimidade em sua simplicidade. A oração do Pai Nosso resume assim todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Vamos fazer uma análise da oração do Pai Nosso.
que é com certeza um dos marcos mundiais na história do cristianismo. O Pai Nosso é a oração que o próprio Jesus ensinou a seus apóstolos, quando eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. É com certeza um tesouro. Há uma grande riqueza de princípios espirituais escondidas por trás de cada uma de suas palavras. Cada uma delas foi estrategicamente pensada pelo Mestre Jesus, para que nós pudéssemos orar a Deus e sermos ouvidos. Porém, há algumas verdades que precisamos saber. Por exemplo, é preciso repeti-la cotidianamente, porque Jesus ensinou? Qual o sentido de suas palavras? Por que vemos outras orações lá no Novo Testamento? Qual o significado, enfim, do Pai Nosso? Esta oração pode ser encontrada na Bíblia, na passagem de Mateus, lá no capítulo 6, versículos de 9 a 13, e também em Lucas, no capítulo 11, versículos de 1 a 4. A oração, ela nasceu de uma necessidade específica dos apóstolos. Porque eles queriam saber orar como Jesus fazia. E essa necessidade provavelmente surgiu da percepção de que Cristo orava continuadamente. Sabe, a vida de Jesus aqui na terra e seu ministério são marcados pela oração. A tradição da igreja, desde o primeiro século, considera a oração do Pai Nosso como um modelo e que nós devemos entender os princípios desse modelo e os pontos abordados para, de alguma forma, de fato orarmos e de forma efetiva. Percebemos que não é a intenção do Filho de Deus que a nossa vida de oração seja, por exemplo, baseada na repetição constante do Pai Nosso. Não. Nesse mesmo contexto, ele dá instruções aos discípulos que façam uso de algum horário, uma disciplina, e que eles não devem ficar repetindo a mesma oração. Não é difícil supor que as horas de oração de Jesus não fossem, por exemplo, baseadas na repetição. Na repetição dessa ou daquela outra oração. Se nós observarmos bem, apenas um desses momentos, como a oração de Jesus no Getsêmani, por exemplo, ele apresenta ao Pai uma petição totalmente diferente. O importante é notar também que o Pai Nosso é um ponto de partida. Perceba que ela não é uma oração feita em nome de Jesus, como ele posteriormente ensinou. Devemos, pois, ter isso na nossa mente, que se trata de um modelo de oração e que não deve ser, por conta disso, continuadamente repetida. Então, vamos continuar com a nossa análise minuciosa quando nós falamos no primeiro parágrafo. Pai nosso que estais no céu. Aqui, Jesus Cristo começa a oração promovendo uma revolução no relacionamento com Deus, principalmente em seus dias, em seu contexto, onde as pessoas estavam acostumadas a chamar Deus de Senhor, de Rei, de Santo, de Justo, de Soberano, mas Pai, com certeza não chamavam Deus de Pai. Chamavam, Deus é o nosso Pai em Cristo. Somos feitos por meio da fé. Com isso, Jesus nos mostra que a oração é uma conversa íntima com Deus, que é o nosso Pai. A partir desse ponto é que nós devemos seguir nossas palavras com confiança de que não estamos conversando com um estranho, por exemplo, com alguém que não se interessa por nós.
Gente, nós estamos conversando com o nosso Pai, que é amor, consolação. É importante perceber que o nosso Pai, ele possui seus pedidos e os 3 primeiros estão relacionados a Deus e a sua majestade. Os 3 últimos estão ligados a nós e às nossas necessidades humanas. Tanto necessidades terrenas, quanto as nossas necessidades espirituais, assim como nos 10 mandamentos, onde as 4 primeiras, elas apresentam o nosso dever para com Deus. E os 6 últimos itens se relacionam às nossas obrigações para com o próximo. Esta oração, pessoal, vem nos ensinar a priorizar o reino de Deus e sua justiça, na esperança de que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Aqui temos o segundo item, o segundo parágrafo, por exemplo, que diz assim: santificado seja o teu nome. Aqui o termo santificado, que aparece lá em Mateus, no capítulo 6, como eu falei, lá no versículo 9, tem como base original em grego, o que significa entregar ou reconhecer, ou ser respeitado, ou santificado. Isso quer dizer que, enquanto estamos orando, devemos adorar a Deus e reconhecer a sua grande santidade e glória. Na cultura moderna, é muito comum que os filhos tratem mal seus pais, não é assim? Temos visto isso, que são desrespeitosos, são filhos arrogantes, mal criados, mas na oração do Pai, Jesus nos ensina que, embora seja nosso Pai, Deus deve ser adorado, respeitado e referenciado. E quando oramos, temos a oportunidade de dizer ao nosso Pai tudo quanto Ele é. E isso gera em nós fé, gera confiança. E além disso, nós temos o privilégio de nos unir ao grande número de espíritos de luz que com certeza o adoram também, na sua beleza, na sua santidade. A primeira petição refere-se ao nosso desejo de que Deus seja exaltado em nossas vidas e através dela também. Deve haver em nós o anelo sincero de que outras pessoas o conheçam, que conheçam a sua bondade e sejam transformadas por conta disso. Aqui nós temos o terceiro parágrafo que fala: venha a nós o vosso reino. À medida que o tempo passa, a humanidade se torna cada vez mais egoísta e ficam cada vez mais gostando deste mundo e das coisas deste mundo. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos leva para um nível mais intenso de desejar da vida algo maior e mais profundo. Ele ensina assim: venha o teu reino, há algo muito maior no reino de Deus preparado para nós. É certo que há paz infinita, alegria eterna, que não haverá mais a morte, nem dor, nem tristeza, mas não é só isso. Na manifestação do reino de Deus, existe muito mais de Deus para nós. Quando abrimos o nosso coração na oração, o Senhor gostaria de ver ali um desejo sincero pela revelação de todo o projeto dele para a humanidade. Como Pai, Ele tem preparado para nós coisas grandiosas e profundas. Como a gente lê lá em Coríntios,
no capítulo 2, do versículo 9, que por mais que sejamos inteligentes, estratégicos e comprometidos, a manifestação do reino de Deus e sua vontade são completamente superiores, abundantes e extraordinários. Além disso, ao orar, venha o teu reino, o que é que nós estamos pedindo, hein? Estamos pedindo que o Senhor Deus se manifeste, pedindo que Ele se manifeste para a humanidade, para que todos o conheçam. Não deixa de ser um pedido evangelístico, pois todos nós somos embaixadores de Jesus Cristo. E isso nos torna responsáveis pela expansão e pelo conhecimento do reino dos céus. Precisamos vibrar pelas nossas nações, por seus problemas, pela pobreza, pelos governantes. Devemos pedir a Deus que tão logo o seu reino se manifeste aqui entre nós, através do amor ao próximo. Bem, aqui no quarto parágrafo, que fala assim: seja feita a tua vontade, que jamais sigamos a nossa vontade, que a vontade do nosso Pai esteja sempre adiante da nossa vontade, glorificando a Deus e pedindo a manifestação do seu reino e da sua vontade. Eu quero dizer, o lado espiritual da nossa vida. Agora, Jesus coloca diante de Deus as questões do ser humano. Jesus, ele ora pedindo o pão de cada dia. Não é algo assim sem importância e não é qualquer comida, não. É pão. Significa alimento bom, saudável e suficiente para a nossa vida diária. Jesus refere-se às nossas demandas naturais. Perceba, porém, que não é uma oração de ostentação. Jesus não pede os reinos da terra ou então todos os tesouros que existem na terra. Ele pede o suficiente dentro daquilo que Deus projetou para a nossa vida. Onde nós temos necessidades diferentes uns dos outros. E o Senhor, Ele conhece cada uma de nós, cada um de nós. Portanto, se você tem muitas ou poucas necessidades diárias, Deus cuida de todas elas, desde que sejam necessárias. Não é assim? Bem, aqui no quinto parágrafo, perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como queiram, que tem gente que fala dívida, tem gente que fala ofensa. Nós estamos pedindo perdão. Como seres humanos, somos filhos em evolução e herdamos o erro das nossas próprias ações. Jesus, ele conserta, através da sua morte na cruz, ele dá a todos os que creem nele, em seu nome, o perdão. E ele dá um exemplo de amor máximo, gente. Nesta oração, Jesus nos incentiva a demonstrar arrependimento de forma constante diante de Deus. E que Deus nos ofereça a oportunidade de reparação. Não adianta só pedir perdão, é perceber o erro e tentar consertar. Assim nossas palavras devem seguir este caminho. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso mesmo, é uma via de mão dupla, ação e reação. Lembram-se? Devemos pedir perdão a Deus todos os dias. E também devemos liberar o nosso perdão todos os dias a quem ofendemos ou a quem devemos, a quem nos magoar. Não haverá perdão para nós se nós não perdoarmos. E com essa prática, meus queridos e minhas queridas, desenvolveremos a parte do caráter de Deus em nós, que é o perdoador. Esse deve ser um dos nossos objetivos. A vida é muito curta, não há tempo para se ter rancor
ódio, mágoas ou ressentimento. Isso é ruim e dá trabalho. E através da oração do Pai Nosso, podemos pedir que Deus gere em nós um coração também perdoador, como é o dele. No 6º parágrafo, e quando não nos deixe cair em tentação, como nós já vimos, somos frágeis. Isto é, em nossa humanidade. E na oração do Pai Nosso, Jesus, querido, Ele nos incentiva a orar. E não nos deixeis cair em tentação, pois que reside ainda em nós muitas fragilidades. Fragilidades essas que podem nos levar a caminhos escusos. Então nós pedimos que nos fortaleça na fé e nas boas ações. Já no 7º parágrafo fala, mas livra-nos do mal. Bem, de toda forma de mal. Nesse pedido, nós estamos suplicando a Deus que nos fortaleça para que a nossa humanidade não nos vença e que sejamos levados a fazer aquilo que desagrada a Deus, que nos livre disso. Além disso, pedimos a Deus que nos livre do mal que existe dentro de nós mesmos, pois que somos muitas das vezes, nós somos os nossos próprios adversários. Então devemos reconhecer em oração a nossa fragilidade e suplicar que nos faça fortes e amorosos. Jesus, ele encerra a oração do Pai Nosso com as seguintes palavras: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É como se ele estivesse reforçando o reconhecimento da majestade e da glória de Deus, mostrando dessa forma o quanto depende da sua bondade e do seu amor. Em resumo, seria: Pai nosso que estais nos céus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, porque teu é o poder santificado, seja o teu nome. A glória de Deus é exaltada aqui nesse ponto, sobre todas as coisas. Não podemos simplesmente pedir perdão, devemos ter atitude submissa, humildade e pedir incessantemente, com fé, com perseverança, suplicando que Deus nos atenda e nos dê condições de repararmos os nossos erros passados e até os atuais. Então, minhas queridas e meus queridos, concluindo, nós vimos que a oração do Pai Nosso é realmente um modelo ensinado por Jesus Cristo, para que apliquemos os princípios dessa oração na nossa vida diária, nossa vida de agora, e que assim possamos ser agradáveis a Deus. E só lembrando que repetir esta oração todos os dias não garante que seremos ouvidos, porque Deus, ele reprova as vãs repetições. A oração agradável a Deus é aquela que segue as suas leis divinas e que são feitas com fé, no silêncio, com humildade e muita perseverança. E assim, pessoas queridas, vamos terminando a explanação da análise do Pai Nosso, espero ter sido clara, e vamos nos lembrando que já estamos entrando na energia do Natal. A luz brilhou no mundo, vai nascer o menino Jesus, será Natal novamente. O Cristo, ele não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Não, Jesus só pediu que nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou. E como diz Chico Xavier, Ele desceu das alturas celestes e de sua espiritualidade fulgurante para caminhar no solo aqui da terra, ainda agreste das nossas imperfeições, e estender sua sabedoria de amor a todos nós.
Então, gente, nesse Natal, sejamos gentis com as pessoas, porque poderemos encontrar muitas delas novamente em novos caminhos. E nós já aprendemos que o benfeitor é aquele que auxilia em silêncio. Sejamos exemplo disso. Essa é a única maneira de ensinar. Tratemos a todos com bondade, com respeito, mesmo aqueles que manifestem maldade deliberada, que tem, né? Ou então que são mal educados, ou que não nos entendem, não porque somos espiritualizados não, mas porque entendemos que é preciso aclarar a estrada daqueles que seguem os nossos passos na retaguarda. Caridade e bondade, meus amigos, não devem ser confundidos com fraqueza e nem o perdão com a aceitação da injustiça. No entendimento de Jesus, é o amor em movimento, que significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o Mestre Jesus conclui que somos a luz do mundo. Deixemos essa luz brilhar no bem, pois enquanto houver qualquer tipo de ressentimento ou de dúvida, não estaremos no caminho da felicidade e nem no caminho de um mundo melhor. Um Natal cheio de maravilhas para todos vocês. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima, pessoal. Fiquem com Deus, se Deus quiser. Paz e luz no coração de todos.